Olá, amigos e amigas aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre filosofia pop. Vamos falar de Batman, o Cruzado Encapuzado. Essa nova série, essa nova animação, né, que está ali no Prime. Eu já deveria ter comentado antes essa animação, né, porque eu assisti assim que ela foi lançada lá no Prime, mas devido a várias questões aí da correria da vida, não deu tempo. Mas agora nós vamos comentar, então, essa animação. Bom, o Cruzado Encapuzado é uma animação que faz referência à animação dos anos 90, que até hoje é considerada a melhor série de animação de super-herói, né? E os seus derivados, que na época teve, né? A animação do Superman, depois a animação da Liga da Justiça. Ela retoma aí à frente dela o Bruce Timm, né? Que foi a grande mente por trás da animação dos anos 90, mas ela não é uma continuação da animação dos anos 90, como foi, por exemplo, X-Men 97, que foi uma continuação direta dos X-Men dos anos 90. Não, o cenário é outro e há muitas modificações nos personagens. Primeiro, o cenário. O cenário foi lá para os anos 20 e 30, ou melhor, 30, 40, que é mais ou menos na época ali que vai surgir o Batman. Tá? Que é a época das literatura pulp, das revistas pulps, né? Aonde você tinha esses personagens da literatura policial no ar, né? Mas numa literatura policial onde você tinha muito centrada a grande figura do detetive, que depois vai se transformar no detetive herói, como Sombra, né? É, aí você tem também o Dick Tracy, e também vai se transformar, no caso das tiras, né, de quadrinhos, o detetive herói, e o Batman vai trazer tanto essa questão do detetive, quanto a questão também de outro tipo de herói da literatura pulp, que é o herói de capa e espada, no qual a principal influência do Batman é o Zorro. Então ele é uma junção desses dois tipos de herói para criar esse novo herói, né, que é o Batman. Tá? Então, você tem esse Batman aí, que mais ou menos foi criado nesta época, né? Começo dos anos, final dos anos 30, começo dos anos 40, e é exatamente mais ou menos nessa época que ocorre as aventuras dessa nova animação, né? Batman, o Cruzado Encapuzado. Então, está presente ali, então, neste cenário é que está presente o Batman. Para nós brasileiros, a série traz, entre outras coisas, que digamos assim, é bem nostálgica, são os dubladores, que para nós traz muito dos dubladores originais da série antiga, principalmente aí o Márcio Seixas, que marcou como a voz do Batman, né, no Brasil. A gente escuta a voz do Márcio Seixas, a gente se coloca aí como a voz do Batman. Então, é bem marcante essa volta do Márcio Seixas aí, interpretando, né, dando voz ao Batman. Eu vou comentar cada um dos 10 episódios rapidamente, depois eu faço uma leitura geral do que eu penso sobre a série. Então, ela é uma série curta, de 10 episódios. Essa é uma característica atualmente tanto das séries de animação quanto das séries de ficção científica e outras séries dos stream, né? Porque os streams, ele tem essa característica. Eu estava até revendo agora a primeira temporada do Arquivo X, que eu quero gravar uma série de vídeos aqui comentando temporada por temporada do Arquivo X, e tem 24 episódios, né? Não sai mais séries com 24 episódios assim, quando saía nos anos 90, né? Agora as séries são 10 episódios. Então vamos lá. Então, o primeiro episódio se intitula Em Águas Traiçoeiras, e ele traz a Pinguim. Então, você tem uma mudança aí, né, no caso de gênero do personagem Pinguim, né, que nos quadrinhos é um homem, para a Pinguim. Você traz um chefão do crime, que é bastante comum nas animações dos quadrinhos do Batman, que é o Rupert Thorne, né, como grande líder do crime.
mas toda aquela questão da corrupção, né, porque há uma coisa que é muito presente em Gotham, não é só a essa criminalidade super-heroística que é comum, por exemplo, em outros quadrinhos, mas é uma criminalidade de supervilões, mas é também a grande corrupção que envolve o poder público, né, privado e a polícia de Gotham, e como isso é apresentado nos quadrinhos. Né. Então isso é muito presente, né. Você traz o comissário Gordon, agora como um homem negro, a filha dele, a Bárbara, como uma promotora, né, é uma defensora, na verdade, uma defensora pública, né, o promotor ainda vai ser, né, entre aspas, aí, o Duas Caras, né, que vai ser o promotor mesmo, né, depois vai se desenvolver todo um arco, né, em torno do Duas Caras, então ele que é o promotor, mas isso daí vai ser um arco lá para o final, quando a gente vai ver, então, a queda do Warren Dent, né, que é o promotor. Nesse primeiro episódio, então, é a Pinguim. A Pinguim, ela é apresentada assim, ela tem como uma pinot, né, e ao mesmo tempo como uma mulher extremamente cruel, inclusive quando eles querem mostrar que uma mulher é muito cruel, eles sempre colocam fazendo crueldade com o filho, né. Eu acho que seria assim o mais extremo da crueldade que você poderia esperar de uma mulher, de acordo com a maioria dos roteiristas, né, é a crueldade com o próprio filho, porque seria o extremo para uma mulher. Então, ao mostrar ela fazendo a crueldade com o filho, é uma tentativa deles de mostrar o quanto ela é cruel, tá. E a história, inclusive, acontece num iate, tem canhões gigante, então é um primeiro episódio bastante interessante, não é um episódio que eu acho que não foi um bom episódio. Não é o melhor da série, mas foi um bom episódio, tá. Eu gostei bastante desse episódio e gostei da representação dessa Pinguim, né. Achei que deu certo essa personagem, tá. Sei que muita gente às vezes não gosta, que troca gênero, etc, personagem, mas eu achei aí que se encaixou muito bem, tá. Bom, o segundo episódio é o vilão velado, né. E aí, o vilão velado envolve um outro personagem característico, né, eh, do das séries do Batman, que apareceu bastante na série dos anos 90, é um personagem que sempre está ali no universo do Batman, que é o Cara de Barro. Mas aqui ele aparece muito mais perto justamente da estética ali de quando surgiu o personagem, né, que inclusive era alguém que usava uma máscara e tudo mais. E esse personagem, então, aquele não é aquele monstrão gigante parecendo um Hulk de barro que a gente vê nos desenhos tanto do Batman dos anos 90 quanto da Liga da Justiça. Então, de um primeiro momento, talvez haja um certo estranhamento, né, quanto a esse vilão. O terceiro episódio é o beijo da mulher gata e apresenta a mulher gata, Selina Kyle, e aqui um sapato de salto alto, vestido, né, coisa que a gente não estava acostumado a ver, né, principalmente ali desde os é a roupa dela ali dos anos 40 e 50, né, mas também depois você vai ter aquela mulher gato da série de TV, mas principalmente ali a partir da Michelle Pfeiffer interpretando a mulher gato no filme, muito mais a gente é acostumado a ver ela com aquela roupona de couro. E é lógico, né, uma mulher com um vestido, né, de saia, sapato de salto alto e tudo mais, fazendo as acrobacia que a mulher gato faz, não teria sentido nenhum, mas só tem sentido na animação e tem sentido pela animação se passar no que seria ali os anos 30, inclusive quando ela aparece com o gato móvel, né, que é uma coisa assim, se a gente
lógico que é uma coisa ridícula, né? Seria como você chegar hoje, assim, hoje funciona você ir nesses eventos, né? De histórias em quadrinhos, você pode chegar ali com o seu carro, digamos assim, né? Depois que você adaptou ele para parecer um carro de super-herói. Esqueci agora o termo que a gente usa, né? Customizou, customizou ele. Mas para um super vilão, né? Não teria nenhum sentido você andar num carro que que você que todo mundo identificaria como seu. Mas nesta série fica legal, ficou legal, porque justamente a época que a série passa, né? Os anos 30 e 40. Ela, assim como o Batman tem a sua governanta, né, que é o equivalente ao mordomo do Batman, que inclusive é muito mais esperta do que ela imagina, né, que acaba sendo mais esperto que ela. Ela é uma socialite ali falida e que quer conseguir um dinheiro via cometendo crimes. Então, é, a Mulher Gatos, ela se inspira no próprio Batman, inclusive no carro, para se tornar uma vilã. E entra sempre aquela questão, né? Se os grandes vilões do universo do Batman não são resultado da própria ação dele. Bom, o, o terceiro o terceiro não, o quarto episódio chama-se Noite dos Caçadores, e aí ali o Batman está envolvido com um super vilão menor, né, que é aquele super vilão dele que lança fogo, mas na verdade os verdadeiros vilões que são apresentados, né, nesse episódio são os policiais corruptos, tá? No caso ali principalmente os detetives Flash e Bullock, são apresentados como os policiais corruptos. Então, não é o cara que solta fogo, ele até ali, ele é meio... Ele aparece assim, até meio, de forma meio patética ali, assim, você vê que não é um vilão que encararia que daí, um minuto com o Batman, né? Ele não, ele não daria um minuto de luta com o Batman ali, mas, né, ele é usado pelos detetives corruptos nesse episódio para apresentar justamente toda a corrupção que envolve o departamento de polícia de Gotham, em qual o Batman vai estar ali combatendo. O quinto episódio, Olhar Penetrante, aí a gente tem a Arlequina, que é amiga pessoal da Bárbara Gordon, né? E amiga também pessoal da Montoya, que é uma das poucas policiais que o Batman confia no, dentro do departamento, é, fora o próprio Gordon, né? É um dos poucos policiais que ele confia, mas que ela é uma super vilã, uma psiquiatra. Então, ela aparece no começo da animação como a psiquiatra do Bruce, né? Quando ele é mandado também ali para poder ter entendimento psiquiátrico, né? Ela é, ela é designada, né? Para poder fazer esse atendimento, porque tem um determinado momento que ele está no museu e aí um cara faz uma piada referente ao colar que a mãe dele usava e que ela foi atravessar ali o beco, né? Com um colar daquele que se ela não achava que realmente ela não seria assaltada e o Bruce dá um murro no, no cara e aí ele tem que passar a fazer atendimento psiquiátrico. Quem vai atender ele, justamente, né, a Arlequina. E aqui ela é uma espécie de Robin Hood que faz com que os grandes milionários doem o seu dinheiro para as pessoas mais pobres, né? Então ela faz ela justamente vai fazer essa inversão ali do papel e ela surge primeiro do que o Coringa, que e aí dando spoiler, né? Pelo que a gente vê, ele vai surgir na segunda temporada. Tá? Bom, o episódio 6, Passeio Noturno. Tá? Aqui o Batman vai enfrentar um fantasma. Exatamente. Aqui pela primeira vez ali a gente tem não é
uma alucinação, não é psiquiátrico, não tem nada a ver com isso. Ele vai enfrentar realmente um fantasma, tá? Que é um fantasma que faz parte da elite de Gotham. Esse fantasma fidalgo, né, tem uma coisa interessante dele, que ele rouba dos pobres e ele queima o dinheiro dos pobres. E ele não rouba dos ricos. Tem até um momento que eles estão no trem e ele vai roubar os pobres e o Harvey Dent está no trem porque ele está fazendo campanha política para ser prefeito. E aí ele vê o Dente lá, ele olha para o Harvey Dent e fala: você provavelmente tem descendente de uma família fidalga, né? Então não vou te roubar. Só rouba dos pobres e depois queima. Quer dizer, ele quer tirar tudo que tem dos pobres, né? Porque ele vem de uma família, né? Ele lutou quando da independência dos Estados Unidos, ele lutou a favor dos britânicos, né? E contra a própria independência dos Estados Unidos. Então, a família dele sempre foi muito, ele sempre teve essa questão, até o novo, o descendente da família dele, quer se ver livre disso, tanto é que está vendendo a casa para o Fox, né? E quando o Fantasma Fidalgo aparece nessa grande mansão, a história não diz, né? Mas fica subentendido que ele tem que ele aí ele quer inclusive ele não liga em quase matar o, né, descendente dele, porque o descendente dele está vendendo a casa para um homem negro. Então, você tem ali todos esses aspectos, né, do elitismo do fantasma fidalgo, do racismo que não está anunciado, mas fica claro, né, a questão desse fantasma, né, perpassar todas essas questões, né, da pobrofobia, né, do racismo, né, e desse fantasma fidalgo. E é um momento também da história que serve para que o Batman possa fazer a sua própria reflexão, para que esse Bruce Wayne possa fazer a sua própria reflexão. E é neste momento que o Batman, pela primeira vez nesta série, ele deixa de chamar o Alfred pelo sobrenome dele, Pennyworth, para chamar o Alfred por Alfred, pelo nome dele. Porque até então é um Batman bastante distante do Mordomo. Não é aquele Batman que trata, né, o Pennyworth como se fosse uma espécie de pai, né? Ainda que você vê que o Pennyworth tem esse carinho pelo Bruce como se fosse um filho, né? Um distanciamento de classe entre eles, né? E aí, nesse momento, esse distanciamento ele fica menor. E a partir daí você vai tendo essa formação do Batman, né? E isso é interessante nessa série, que é um Batman que está aprendendo, né? É um Batman que digamos assim, é um Batman que fidalgo que está aprendendo a ser aquele Batman que é um Batman que então vai entender toda a complexidade social envolvida ali nessas questões, inclusive um Batman que vai provavelmente a partir dali desenvolver, que começa a desenvolver um outro tipo de relacionamento com o próprio Alfred Pennyworth, que para de ser Pennyworth para ser o Alfred, que é um Alfred que é apresentado de forma diferente da gente estar acostumado, mais parecido com aquele primeiro Alfred, que é um Alfred mais gordinho, né? E não aquele Alfred magrelão que a gente está acostumado, que inclusive da série, o Alfred, né, Pennyworth, que é uma série teve 2 temporadas, live action, que tem também, que é uma série fantástica, eu até preciso comentar ela aqui, né? É engraçado que de série live action, a melhor que teve ultimamente do universo do Batman foi justamente a do Mordomo. Nesse episódio também surge o Papa Meia-Noite, né, que é um bruxo que vai ajudar o Batman, porque pela primeira vez o Batman está ali enfrentando um inimigo que não é um inimigo natural. Isso é bem legal, porque retoma também ali a questão do Batman enfrentando talvez aí inimigos sobrenaturais, né, um fantasma, o cara de barro, né, e um Batman
esse Batman que a gente está acostumado aí, o Batman, por causa dos filmes do Nolan, né, que é esse Batman muito realista, né, essa questão do realismo, para um Batman mais fantástico, um Batman mais detetivesco também, que é apresentado aqui, né, que faz o seu papel como detetive, mas sem deixar de lado a questão desse Batman, que é um Batman que é um Batman que também está em torno dessas questões sobrenaturais, tá? Bom, episódio 7, Alvo em Movimento. Nesse episódio 7, acreditam-se que alguém quer matar o comissário Gordon. Tá? E aí, então, tem toda uma trama para defender o comissário Gordon. É neste momento que aparece um outro supervilão do Batman, que é o Onomatopeia. Eu tenho um quadrinho do Onomatopeia, né? Ele é também um exímio atirador, né? Que eu gosto muito. Eu não procurei ele ali na minha coleção, né? Então, é um personagem que, nesse quadrinho, eu acho que foi a primeira aparição dele lutando contra o Batman, se eu não me engano, ele me pareceu um personagem muito bom, mas aqui, neste episódio, assim, foi um personagem fraco, né? Inclusive, não precisava estar ele ali, né? Assim, se fossem só os pistoleiros, assim, sem nem ter nenhum super vilão, estaria numa boa. Tá? Então, assim, nem precisava muito. Mas esse episódio é uma trama, sobretudo uma trama policial, né? Envolvendo, então, o comissário Gordon, a Bárbara Gordon, e as questões éticas. Aí tem questões éticas interessantes, porque a Bárbara Gordon, ela faz de tudo para ser uma boa defensora, né? E inclusive ela é questionada eticamente pelo próprio pai, né? Mas ela está certa, né? No papel dela de defensora, ela deve cumprir de acordo com aquilo que é a justiça deve ser feita. A defensora deve ser realmente uma defensora, né? Deve fazer de tudo para defender o seu cliente, mas mesmo assim, o cliente às vezes não fica contente. Ela até fala que foi o melhor acordo que ela conseguiu, mediante aquilo que a justiça coloca. A defensora não pode ir além da justiça, mas mesmo assim não é o suficiente. Então tem essa questão ética, né, sendo colocada nesse episódio. O 8º episódio é um episódio envolvendo ali começa é um episódio já construindo mais voltando mais para o Dente, né, o futuro Duas Caras, o Ardente, futuro Duas Caras, mas que aparece também uma outra personagem que é a Natalia Knight, né, a Noturna, aqui uma criança, né, e é uma criança que também tem superpoderes, ela é meio que uma vampira científica, né, que suga energia. Aqui no canal a gente tem até uma live discutindo a questão do vampirismo científico, né, que é essa ideia de você ter vampiros, mas que não são sobrenaturais, mas é uma criança com superpoderes. Em determinado momento, até ela vai enfrentar o Batman, e aí dá ruim pro Batman, porque como que o Batman vai enfrentar uma criança? Quer dizer, como que ele vai... não dá pro Batman socar uma criança. Ele é um homem adulto. E aí ele vai contar com a ajuda dos Robins. Vai aparecer aqui todos os Robins, né? Inclusive, né, o Robin do Cavaleiro das Trevas, né? A Robin do Cavaleiro das Trevas. Então, é aquele momento para o fã ir pegando as referências, né? Vai aparecer o Tim Drake, vai aparecer a Robin do Cavaleiro das Trevas. Então, é aquele momento de você buscar as referências que são os Robins. Agora, do jeito que foi construído ali, eu não sei se vai casar de depois ter um Robin nessa série. Eu acho que não vai ter Robin nessa série, porque a forma que foi construída ali já foi para falar, ó, tá aí, né? Vocês tiveram a sua gotinha de Robins aí aparecendo todos no mesmo episódio, mas não vai ter Robin. Tá? Eu acho que não vai ter Robin. Até porque, como a série é construída, a visão dela mais ali envolvendo toda essa questão da guerra de gangues, de crime, corrupção, e tudo, não sei se nessa série encaixaria muito um Robin. Tá?
o próprio Batman, né? A estética dele é construída para aquela orelhona de mais parecida com morcego, né? Um Batman, digamos assim, mais, inclusive, mais violento no enfrentamento dos inimigos. Eu não sei se é uma série que dá margem para um Robin. Mas nesse momento que ele está enfrentando uma criança, então houve a necessidade de ter uma outra criança para ajudar ele, né? Porque ele não poderia se engajar ali numa luta de socos com uma criança. Então, colocarem a criança. É um episódio muito bonito, muito bem construído, né? Inclusive, como esse episódio termina também, é muito legal. Tá? O 9º episódio, Assassino que Existe em Mim, é o momento que o Harvey Dent, ele precisa, ele tá ali para ser corrompido, né, pelo Rupert Thorne. Ele aceita o dinheiro para a campanha, né, para a campanha dele, de dinheiro que ele aceitou no episódio anterior, mas no momento em que ele precisa, então, fazer, soltar, né, um criminoso ali que faz parte da gangue do Rupert Thorne, ele não faz, né? E aí ele acaba descumprindo o acordo. E isso tem as consequências que todo mundo sabe, não é spoiler, né? Joga um ácido na cara dele, ele se corrompe. Só que aqui a parte corrompida e acaba servindo como a consciência dele, né? Ao contrário do que acontece em outras animações, filmes e nos quadrinhos do Batman. Depois o Rupert Thorne e próprios policiais corruptos, né, vão querer matar o Harvey Dent para poder calar ele. Aí nós vamos para o último episódio, Noite Selvagem, em que há um enfrentamento, inclusive aí é o enfrentamento do Batman contra esses policiais corruptos, né? E nós chegamos ao final da temporada, que lá no finalzinho vai ter um pequeno extra, né, que vai trazer o Coringa, né? Que certamente o Coringa vai ser o grande vilão da segunda temporada, que já foi aprovada. Então, esse é um resumo, né, da série O Cruzado Encapuzado. Eu recomendo quem não assistiu assistir. É muito boa, esteticamente é excelente. Tem aquela abertura em preto e branco que é maravilhosa. Todos os episódios são muito bem escritos, não tem nenhum episódio que fica muito abaixo do nível. Lógico, e vai depender muito mais do gosto pessoal de cada um. Tem alguns episódios que são melhores, por exemplo, o episódio 8, Noturno, os últimos 2 episódios. Tem alguns que são um pouquinho, digamos assim, aqui apresentam que eu, por exemplo, não achei assim tão interessantes como Noite dos Caçadores, que é o episódio 4. Até o primeiro episódio, por ser, não é assim, nossa, aquele episódio fantástico, mas todos eles mantêm uma coerência muito grande, assim. Não existe um episódio fraco, existem episódios bons e médios, mas nenhum fraco. Esteticamente, os personagens, a animação tá perfeita. Eu não sei como que o Max deixou o stream, né, deixou essa série ir para o Prime, porque é uma série muito boa. Então, fica aqui a nossa recomendação. Assistam essa série. A gente pode debater aqui nos comentários as questões éticas envolvendo a série, tanto a construção do personagem, do Bruce, as relações dele com Alfred, essa questão também da Montoya, da corrupção dentro da polícia de Gotham, do papel da defensora pública, da Bárbara Gordon, que ficou muito boa como defensora pública, ela ficou muito bem construída enquanto uma defensora pública,
Também acho que não vai existir a possibilidade dela ser uma Batmoça, eu acho que vai ser um universo concentrado na figura do Batman mesmo, tá. Mas um universo muito bem construído, que esse Batman é aquele Batman que a gente aprendeu a gostar. Batman muito bem feito. Assim, ainda que existam poucas animações do Batman que decepcionam, né. Eu acho que a maioria, assim, que eu lembro que teve uma animação que eu não gostei, não gostei mesmo, eu nem assisto de novo, porque não gostei, é aquela Batman Ninja. Até o Batman contra as Tartarugas Ninja é bom. Até o Batman com Scooby-Doo é bom, mas aquela Batman Ninja não é. Realmente uma animação muito ruim. Mas fiquem aí com o Batman cruzado encapuzado. E façam seus comentários. E o que acharam do episódio do Fantasma Fidalgo? Né? Episódio bem legal para a gente comentar certas questões éticas e certas questões da filosofia política e, no caso ali, né, o elitismo, né, de uma elite que não quer se misturar com os pobres e, mais do que isso, quer tirar até o pouco que os pobres têm. É muito bem apresentado ali essa questão. Tá? Então, deixa aquele like, faça os comentários e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Ok?